Você sobre a questão do tamanho do Estado, mas é essa visão equivocada de que a Embratur tem que fazer campanha do Brasil lá fora e não tratar do destino, de para onde ela quer trazer esses estrangeiros. É a função da Embratur. Porque essas estradas, sem essas estradas recuperadas, não tem turismo no litoral norte do estado de São Paulo. Nada. É uma questão meramente básica, acho que não precisa ser higiene para contar isso aí. Mas o Zé fez menção ao tamanho do Estado, porque tem coisas que só o Estado pode fazer. Primeiro, porque o Estado tem licença oficial para fazer certas coisas. O Estado pode chegar lá com força policial, força de emergência e parar o tráfego. Nenhum ente privado tem esse poder. O Estado pode decretar estados especiais do ponto de vista de governo que ninguém pode fazer, porque ele pode julgar que aquele é o melhor momento, a melhor situação para poder atender aquelas pessoas. Ninguém pode fazer isso que não o Estado. E na hora que o Estado precisa atuar, esse Estado hipertrofiado, que o Zé Maria fez menção, ele simplesmente se omite. Não somente com os 2 milhões, porque isso é uma omissão. Desculpa, isso não é uma doação, isso é uma omissão. Aliás, o Zé, antes de ouvir o Alan aqui, aquela coisa de levar a presidente da Caixa Econômica para liberar fundo de garantia das vítimas e tudo mais, que a gente viu acontecer, por exemplo, lá com o presidente Bolsonaro em relação à Serra no Rio de Janeiro, ali, a região de Petrópolis. Ocorreu isso, eu perdi isso ou ainda isso não aconteceu até agora? É aquela história, né? Prendam os suspeitos de sempre. É o que eles sabem fazer. Liberar FGTS é o mínimo, isso é rápido, é só um comando de computador. Mas não aconteceu até agora, né, Zé? Foi realizado, foi determinado. A Caixa ainda não liberou, porque diz que tem que fazer um levantamento de quem realmente deve ter acesso a essa liberação. O presidente da Caixa, na época de Petrópolis, podia ter lá seus defeitos e é uma investigação, esse é outro assunto, mas estava lá do lado do presidente e havia, inclusive, até uma unidade móvel da Caixa para agilizar esse processo. Alan, por favor, vamos falar desse Estado que não funciona. Vamos lá. Piotr, vamos entender de onde que vem esse dinheiro do Estado. Então, a sociedade, ela produz, o Estado por si só não produz, então produz lá bens e serviços num ano. A gente chama isso de PIB, e toda a renda gerada, né, ela é tributada em 34% mais ou menos hoje. Portanto, o Estado tem acesso a essa renda na casa de 34%. A partir daí, o Estado faz o seu orçamento. Então, o orçamento ele é limitado. Por que eu estou dizendo isso? Não tem dinheiro infinito. Dado que não tem dinheiro infinito, eu tenho que fazer escolhas. Para fazer escolhas, eu tenho que definir prioridade. E aí, o que é prioritário na sociedade brasileira? É construção de obras para evitar essa tragédia humanitária que aconteceu? Ou é renúncia fiscal para a Lei Rouanet? Mas a Lei Rouanet, Alan, não é que o Estado está dando dinheiro porque é renúncia fiscal. Renúncia fiscal está deixando de arrecadar. E justamente para artistas super endinheirados, que não precisam. O que é prioridade? É construção de barragens, é construção de infraestrutura, de moradias decentes para essas pessoas que vivem em áreas de risco, de encosta, ou é grana subsidiada via BNDES para o empresário que não precisa, para os campeões nacionais, os amigos do rei? O que é prioridade no país? É lagosta ou é dinheiro para desastre? É cadeira de R$6.000 para a justiça ou é dinheiro para desastre? Ou para saneamento básico, ou para saúde, ou para educação? São escolhas. Então a gente, enquanto sociedade, a gente tem que definir quais são as escolhas prioritárias no país. E esse Estado, ele não só é grande, Piotr, e inchado, como ele é ineficiente. Porque ele aloca as verbas de maneira completamente errada. Quer dizer, justamente o empresário rico que não precisa tem subsídio. O artista rico que não precisa tem subsídio via renúncia fiscal. E o pobre não tem. Então, assim, está completamente errado. Fora pesquisas inúteis de ideologia de gênero, verba de pesquisas acadêmicas completamente inúteis, é dinheiro jogado fora. Simplesmente isso. Até porque, voltando só à questão da Lei Rouanet, a Lei Rouanet tinha um princípio que era extremamente importante. Lá atrás,
Como tudo, o Estado é um fomentador de atividade econômica. O Estado olha para a situação econômica e chega à seguinte conclusão: eu preciso intervir nessa área porque as coisas estão muito lentas e estrategicamente, para mim, é interessante. Foi assim como, por exemplo, você subsidiar começo de agricultura de determinada cultura em alguma região, como foi, por exemplo, financiamento de pesquisa via Embrapa para ter soja no Centro-Oeste. Não tinha isso nos anos 50. E que foi um sucesso. Foram os maior case de sucesso. Os governos militares que financiaram a Embrapa, bom, para dizer que para não ficar naquela lenga-lenga de que no governo militar tudo foi. Não, vamos separar as coisas. A indústria automotiva recebeu subsídio, recebe no mundo inteiro. Também foi com relação à Lei Rouanet. Lá atrás, a ideia era, o Estado vai lá e chama os empresários a entenderem que aquilo pode ser uma vitrine muito importante para eles fazerem a exposição da marca deles. Como é que eu trago para eles experimentarem o gosto do negócio? Bom, vamos lá. O que eu faço? Eu faço renúncia fiscal. Você tem lá um valor que você pode renunciar. É uma renúncia fiscal. Agora, um governo que hoje tem um problema gigantesco de caixa, o tamanho da renúncia e dependendo de para quem é essa renúncia, chama atenção. Daí, renúncia fiscal para fazer show que tem capacidade de atrair por si só público, ou artista que tem capacidade por si só de atrair público e o mérito é dele porque ele é famoso o suficiente para isso, aí não faz sentido. E outra, a Lei Rouanet era para ter sido, digamos, desativada ao longo do tempo, porque era para o mercado, a indústria cultural brasileira andar sozinha. Hoje ela não anda, a ponto de você ter esses mesmos artistas e mesmos projetos assim com capacidade de fazer renda própria, ou seja, de conseguir bilheteria própria, ainda dependendo de lei. E a gente vê com esse aumento que o Pavi fez menção agora de 1 bilhão para isso. É 1 bilhão de possibilidade de renúncia, mas ainda assim é uma renúncia. Tudo bem que não seja 1 bilhão, poderia ser 100 milhões se fossem só projetos, digamos, importantes, que precisam da intervenção do Estado, porque o setor privado não vai fazer, porque o setor privado não tem interesse, mas estrategicamente o governo considera que, por exemplo, ter uma pequenas bandas nas cidades interioranas é bom para a cultura. A empresa não quer, então bom, o Estado vai lá e põe dinheiro. Agora, não chegaria a 1 bilhão. Outro dado essa é a também, questão, né? Eles assumiram o governo federal, o PT assumiu o governo federal, ele criou 13 ministérios. Não foi 1, 2, 3, 5, foram 13. 13. Para chegar na conta de 37. Exato. 13 ministérios. Tínhamos 24, 37 hoje. Se a gente imaginar que a gente tem ministério, que, né, da educação, que tem 350 mil funcionários, mas a gente tem ministério que tem 10. Se a gente falar que desses 13 tiver 1.000 funcionários, por baixo, Piotr, esses ministérios, eles custam para o governo, por ano, mais de 1,5 bilhão. Então é 1,5 bilhão aqui, 1,5 bilhão na Rouanet, a gente já tem 3 bilhões. E olha que o governo Bolsonaro reduziu em 10% o custo com funcionalismo. E o que o Pavinato trouxe é muito importante, porque isso vai se tornar um gasto permanente. Exato. Não é que foi assim um desembolso, que o Lula não sabe diferenciar o que é investimento de gasto, né? Então não é que foi um desembolso, ele acabou. Ele acha que é exatamente a mesma. Ele proíbe você diferenciar. Tem que ser, o gasto é investimento. É o genocídio à contabilidade, exato, né? É como é que é? Não, é o negacionismo. Negacionismo da contabilidade. Tem o negacionismo econômico, você trouxe, agora o da contabilidade. Viva a ciência menos a econômica. E então, é o seguinte, esse gasto corrente, ele se torna permanente, pelo menos enquanto está o governo dele, né? Quer dizer, então é por ano isso. Quer dizer, quantas obras de infraestrutura não poderiam ser feitas, né? Com o enxugamento da máquina. Eu não estou contando penduricalho, carro, imóvel, eu estou só pensando em estrutura de salário, tá? 1,5 bilhão em estrutura de salário. E agora, Piotr, sabe o que é mais cruel? É você ver o seguinte, você cria ministérios para quê? Isso deixa claro. Você não tem 1,5 bilhão para salvar a vida e a dignidade de pessoas afetadas por uma tragédia que virou uma crise humanitária, mas você tem 1,5 bilhão para criar ministério. O ministério é para quê? Para melhorar a vida do povo. Se eu não posso melhorar a vida do povo, mas posso criar ministério, eu tenho a mais nítida prova dos 9 que o ministério, a última função que ele tem, pelo menos esses novos, é melhorar a vida do povo. Olha, tem uma outra questão que chama atenção. O Pavinato fez uma menção logo no início aqui, de que, acho que estava fora do ar, né? Que a primeira-dama normalmente é envolvida, isso historicamente, em todos os lugares, com questões sociais. Essa é normalmente a função da primeira-dama. A atual primeira-dama quer se envolver em discussões mais políticas. Ela tem participado das reuniões. Zé Maria trazia essa informação recentemente. Zé, eu vou começar com você.
Eu particularmente não acho que a primeira-dama tenha que se envolver em todas as atividades do presidente da República. Eleito foi o presidente. Eu acho até que o vice precisa ser muito comedido no que faz. Embora, do ponto de vista republicano, o presidente tenha que ter ali o vice sempre próximo, porque o vice é exatamente quem assume numa eventual ausência de que natureza for do presidente. Ele tem que estar absolutamente bem informado sobre tudo. Daí que é uma união muito clara ali em relação a comandar o país. Eu particularmente acho que primeira-dama tem um trabalho importante, mas tem que ser limitado. Mas já que a atual primeira-dama, a Janja, né? Janja da Silva, Lula da Silva, escolheu ser mais atuante, inclusive, digamos, abençoando a união ali de Joe Biden e Lula na Casa Branca, né? Que aquilo virou meme no mundo inteiro. Aliás, é uma cena daquelas dantescas assim, mas vamos lá. A primeira-dama não deveria estar, até pela função social, dado o comportamento dela, essa escolha que ela fez, e pelo que eu posso entender, com a anuência do presidente da República, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não deveria ter sobrevoado também, então, tudo que o Lula fez, inclusive agora aqui no Camarote em Salvador. Ela está onde? Camarote em Salvador. Então, aí de novo é a história da imagem, da sensibilidade. Zé, vamos lá. Eu acabei de perguntar para você há pouco sobre a sensibilidade do Congresso Nacional diante disso. Levando-se em conta esse rápido histórico desse comportamento que a primeira-dama atual escolheu, do papel que ela escolheu ter, e tudo indica com a anuência do presidente Lula neste governo, neste caso especificamente, levando-se em conta o papel social que tem uma primeira-dama, ela não deveria estar junto do Lula nesse sobrevoo às regiões afetadas no litoral norte do estado de São Paulo? É só um questionamento. Claro, claro, você tem toda a razão. Todas as ex-primeiras damas deixaram algum tipo de papel. Por exemplo, a Michele Bolsonaro teve um projeto muito importante de atendimento a crianças, né? No ministério importante também, que é o ministério que faz o atendimento das cidades, né? Que faz o atendimento aí de várias regiões. Para você ter uma ideia, existia uma autarquia que era presidida pela primeira-dama, que era a Legião Brasileira de Assistência. Nada a ver com aquela Legião Brasileira de Boa Vontade, Legião Brasileira de Assistência, com sede aqui próximo ao Palácio do Planalto e tal, e que houve ali um ápice no governo Fernando Henrique. Dona Ruth Cardoso fez aquele Comunidade Solidária, com apoio do Betinho, né, que conseguiu arrecadação e tal, para matar a fome de boa parte dos famintos brasileiros. Aquela frase, né, de a fome não pode esperar, a fome tem pressa. Né? Enfim, ela colocou ali a marca dela, a dona Ruth, de que o terceiro setor, ou seja, os empresários, o terceiro setor tem uma responsabilidade muito grande também. E ela acabou criando uma onda para a participação de empresas e foi a grande responsável por criação de ONGs pelo Brasil inteiro, e algumas ONGs, ou a maioria das ONGs, acabaram mamando nas tetas públicas nos governos posteriores, porque o início das ONGs, organização não governamental, era de criar meios, né, na iniciativa privada para sobreviver, mas depois foi para o dinheiro público. Então, sempre existiu sim a participação da primeira-dama nessas áreas sociais. O que está acontecendo é uma acomodação, talvez, espero que seja assim. Uma primeira-dama não pode concorrer com o presidente da República, atrapalha a vida do país e atrapalha a movimentação política. Como vai concorrer com a primeira-dama? Porque política é cotoveladas, busca de espaço no poder. Concorrer com a primeira-dama é muito difícil, né? E é por isso que tem provocado, inclusive, pruridos dentro do PT. Ou seja, é uma relação que não deve acontecer, porque atrapalha o governo. A gente sabe que muitas primeiras-damas tinham influência muito forte no presidente da República, né? Ficava ali no ouvido dele, olha esse setor, olha aquele setor e tal, mas informalmente, assim, desta maneira tão aberta, tão fotografada, é uma novidade. A primeira-dama tem esse papel
porque é mais fácil para a primeira-dama ir em busca de recursos. E quando eu digo recursos, não é só dinheiro, não, mas atendimento, opções para melhorar a vida do país ou de setores, né? Ela tem mais liberdade, a primeira-dama, para fazer essa movimentação e esse apelo à iniciativa privada. Isso está precisando mesmo. Vamos ver, ainda é muito cedo, né, Piotr, para que tudo isso seja definido. Mas a atuação é essa, de concorrer com o presidente da República. Olha, nós temos uma imagem aqui, a gente vai mostrar. O Pavinato fez menção que a primeira-dama estava em Salvador, né? Mas segura um pouco as imagens para mim um pouquinho aí, antes, só para a gente, digamos, localizar bem essa situação. Uma noite Tira a imagem um pouquinho, isso. Uma noite só de um camarote como esse, uma noite só, fatura líquido mais de 2 milhões. Ó, vamos lá. O casal presidencial é simbólico. Há um simbolismo muito grande em torno do presidente da República e da esposa dele. Não só aqui, em qualquer república onde você tem uma república presidencial. Isso acontece, obviamente, também onde você tem o parlamentarismo, a figura do primeiro-ministro, a esposa dele. Por exemplo, há filmes que mostram, por exemplo, o Tony Blair, ou mesmo Margaret Thatcher, depois você vê que ela lavava a própria louça, enfim, que ela se envolvia nessas coisas todas, o Tony Blair fazia isso. Ou seja, esse tipo de coisa é muito importante, porque você passa a imagem de austeridade, em momentos, obviamente, de contenção de gastos, de dar exemplo, imagens de solidariedade em momentos como esse. Daí que o presidente ontem foi sobrevoar a região ali afetada do litoral norte de São Paulo. Foi com uma equipe de ministros, inclusive vários ministros o acompanharam, se encontrou lá com o governador de São Paulo, que tirou o gabinete dele aqui da capital e levou a São Sebastião, a cidade mais atingida por esse temporal, essa chuva intensa ali no litoral norte. Agora, nesse mesmo momento em que o presidente sai lá da Bahia, onde ele estava, em Salvador, que ele foi passar o carnaval, né? O que também é o direito dele, foi lá passar o carnaval, foi descansar, tudo bem. Mas aí ele sai de lá, vem visitar essa região. E a primeira-dama aparece nessas imagens, curtindo o carnaval, enquanto brasileiros morreram por causa de chuva aqui no litoral norte do estado de São Paulo. Isso é o tipo de coisa que chama bastante atenção. Daí a gente questiona novamente a questão do simbolismo, da preocupação do primeiro casal, da primeira-dama, demonstrar essa solidariedade num momento como esse. É o tipo de coisa, o poder te dá, digamos, o poder em tese te mostra ilimitações, mas ele é extremamente limitado, sobretudo quando você tem preocupações republicanas, preocupações realmente sociais. Alan, acho que o meu questionamento, eu fiz questão de, antes de querer mostrar a imagem, fazer exatamente essa menção, porque há um simbolismo nisso. Total. Daí você vai perceber o porquê que as pessoas depois não... esse é um outro vídeo. Esse é de ontem à noite, é isso? Essa é a informação que temos? Ontem à noite foi segunda-feira, depois que o presidente... Se não foi ontem, foi domingo. Bom, mas enfim, é o tipo de coisa. A chuva está vindo desde sábado. A gente tem uma tragédia naquela região. E é uma região em que estão brasileiros. Não que precise citar alguns, evidentemente, até por uma questão meramente lógica, alguns devem ter votado, inclusive no presidente Lula na eleição do ano passado. Mas a minha preocupação é quando você perde simbolismos. Os ingleses adoram falar de tradições, porque eles são um país muito velho, de história gigantesca, e os países mais jovens como nós, a gente ainda talvez não tenha tantas tradições, mas nós temos simbolismos, porque os simbolismos são automáticos. O presidente e a primeira-dama são o primeiro casal da República do país. E aí você tem que demonstrar solidariedade, você tem que demonstrar austeridade, não é reclamando de que tem uma lasca na mesa, como por exemplo, então tem que trocar a mesa. Quanto custa para o contribuinte essa coisa? Imagina a dona de casa que perdeu o filho, o trabalho, todos os bens, todas as roupas. Imagina se ela tem na cabeça olhar para a casa dela que já foi para o chão, a água levou tudo. A vida, a dignidade, as economias. E não sabe quando vai voltar. E ela reclamando de uma lasca no chão. E assim, sabe o que mais choca na imagem? Que é genuíno, ela tá feliz mesmo. Então, na função dela, se preocupando com o social, mulher do presidente da República, com pretensões políticas. Ela escolheu esse papel mais atuante. Ela estava fazendo. Não era para ela estar genuinamente, naturalmente triste?
Não era de se esperar isso, mas não, é espontâneo, é isso que me choca. E se não fosse sobrevoar, que desse declarações, que ficasse no palácio, que ficasse lá em Salvador. Quem vai pro programa de luxo, vai pro programa mais roots, né? Vai pro programa problemático. Agora, você vê, o que me choca também, além desse jogo, isso é um jogo de 7 erros que você já achou pelo menos 15. Quando eu olho e vejo declarações de que esse governo significa que os pobres venceram, é a vitória dos pobres contra os ricos. Eu queria vê-la na pipoca de Salvador, não no camarote, ou ver a pipoca dentro do camarote. Ô Piotr, imagine se fosse a Michelle Eu nem seria tão radical como o Pavinato. Eu nem acho que a primeira dama tem que ir na pipoca. Não, eu também não, mas não diga que é a vitória dos pobres. Eu só acho... Porque os pobres não têm nem chão para falar que o chão tá lascado. Os pobres não têm teto para falar que tem rachadura, Piotr. Eu só acho que no momento como esse, aparecer numa festa é ruim. E mesmo que tenha aparecido e talvez não tenha tido noção da gravidade do que foi, no mínimo tinha que divulgar uma nota, de falar de solidariedade. O Zé falou de primeiras damas que comandavam ali todo um programa de solidariedade do governo. É o tipo de coisa que você não pode faltar nessa hora, porque é muito simbólico isso. Você traz esperança às pessoas. Olha, um dos governos mais criticados nos Estados Unidos, de George Walker Bush, o filho do Bush, que ficou 2 anos, republicano. Teve aquele caso, do sul dos Estados Unidos, você lembra que rompeu uma barragem também? Eu estou tentando me lembrar o nome da cidade, mas enfim, o presidente estava sendo criticado, desceu de helicóptero e andou na lama. Ou seja, pode ser que tenha percebido o erro, poderia ter feito, mas não importa. E no momento em que percebeu, e somos todos humanos, é natural que o presidente talvez às vezes faça um cálculo errado. Mas assim que percebe o erro, vai lá e pôs o pé na lama. George Bush foi dos presidentes mais criticados e reconheça-se, este gesto dele foi gigantesco. É a mesma lógica essa do simbolismo quando, por exemplo, precisa fazer um ajuste fiscal, a população, né, vai acabar arcando porque significa que é menos gasto do governo, menos benefício, mas imagina o seguinte, faz um ajuste fiscal e aí tem lá um jantar do Supremo com lagosta, por exemplo, algo do tipo, né? Ou um jantar do Executivo com champanhes carésimos e tal. Evidentemente que esse gasto no conjunto da máquina pública, ele é pequeno, mas o simbolismo é muito importante, porque o exemplo tem que vir de cima, né? Então, talvez do ponto de vista quantitativo não faça tanta diferença, mas do ponto de vista qualitativo, a sinalização que eu quero passar, o exemplo é bem diferente. Isso faz toda a diferença, porque eu, enquanto população, se eu vejo o meu líder, né, fazendo, claro. Né, dando o exemplo, eu naturalmente também vou agir de uma maneira igual a ele, com responsabilidade, etc. e tal. Mas o mais engraçado liderar pelo exemplo, né? A militância que acha isso normal. E havia cobrança disso, né? Ô Zé, e a militância que acha isso normal é a mesma militância que ofendia Michele Bolsonaro por ir em cultos neopentecostais, falar em glossolalia, dar os pulinhos dela quando ela orava com os evangélicos que mas o Brasil não tem liberdade religiosa? Exatamente. Tá na Constituição isso daí. Esse público que falava, olha que absurdo, a primeira-dama fazendo isso, acha normal. Agora, num momento de uma tragédia, aliás, são duas. Porque os Yanomamis não ficaram 100% ainda. Eles estão ainda doentes, eles estão ainda carentes de tudo. Então nós temos 2 tragédias humanitárias. E quando a gente vê 2 tragédias humanitárias, a mulher do chefe do executivo, do mandatário-geral da nação, está sambando num camarote, são 3 tragédias humanitárias. Que escolheu ser protagonista no governo dele, com a anuência, tudo indica isso aí. Diga, Zé. A história é a seguinte, é muito mais grave porque esse pessoal que agora está no poder, essa primeira-dama, esse presidente, cobrava exatamente uma postura, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Cobrava uma postura, se dizia que ele era insensível e tal, e mais do que isso, a postura de é um debate muito importante. É um debate importante porque aqui, inclusive, você falou, Piotr, não houve ninguém empurrado para isso.
Foi uma escolha, uma candidatura e uma disputa para ser o presidente de todos os brasileiros. E havia essa cobrança de uma postura do presidente da República, da primeira-dama, né, sobre vários atos lá atrás da Covid e também de outras tragédias que aconteceram no Brasil. Então, essas pessoas que cobraram agora viram as costas. E imagem de dentro de helicóptero, imagem produzida, fabricada pelo gênio Stuquinha, né, que é o Stuckert, isso não convence mais. O mundo inteiro, não é só o Brasil, aprendeu a não aceitar imagens fabricadas. Essas fotos que se chama, né, de boneco, na gíria do jornalismo, boneco é uma foto estática, parada. Um boneco do Lula olhando para baixo, isso não representa nada. É preciso ver o que vem depois dessa foto fabricada. Esta é a realidade, esta é a cobrança. E é até uma cobrança que se fazia lá atrás com o então presidente da República. Olha, eu vou usar uma expressão lá do interior: se não tiver barro no pé, não vai convencer ninguém, tem que ter pé no barro. Funciona assim porque, como está lá o governador de São Paulo que mudou o gabinete dele, podia ter ficado aqui no Palácio dos Bandeirantes, não, levou o gabinete para São Sebastião, justamente a cidade mais afetada, e está ali para tentar agilizar no que for possível, obviamente agilizar toda a recuperação da região, o resgate das pessoas, assistência às pessoas, sobretudo nesse momento.